foram barrados de acompanhar a votação. Uma comissão de deputados e senadores europeus foi impedida de entrar na Venezuela. E o TSE desistiu de enviar observadores após Maduro colocar em xeque a legitimidade do sistema de votação brasileiro. Além disso, dos mais de 4 milhões de venezuelanos que vivem no exterior, menos de 70 mil puderam votar. No mesmo dia da eleição e com cerca de 80% dos votos apurados, o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano anunciou a vitória de Maduro. A reeleição gerou reações de desconfiança e de apoio entre chefes de Estado. Sem cumprimentar Maduro, o Itamaraty saudou o caráter pacífico da eleição e afirmou que vai acompanhar com atenção o processo de apuração. Fato é que Maduro terá um terceiro mandato à frente da Venezuela. E assim o chavismo completará mais de 3 décadas no poder, desde que Hugo Chávez foi eleito pela primeira vez em 1998. Terça-feira, 30 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar uma temática do dia. Hoje eu converso com o jornalista e professor de Relações Internacionais Gilberto Maringoni. Olá, Maringoni, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo aqui no Em Detalhes. Roberta, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui conversando com você. E vamos falar sobre as eleições na Venezuela, porque Nicolás Maduro, no cargo há 11 anos, e o opositor, o Edmundo González, foram os principais candidatos, Deu vitória de Maduro, mas há desconfiança por parte de especialistas e também da oposição. Você acredita que houve fraude nas eleições? Ou que, pelo menos, elas foram duvidosas, hein? Olha, a sua pergunta embute um verbo muito interessante. Eu acredito. Até agora, essa questão da fraude ou não fraude está muito na crença de cada um, ou seja, na simpatia ou antipatia que cada um tem pelo Maduro, que não é meu ídolo, não é uma figura que eu acho modelo de governante, mas está muito mais em cima disso do que em questões objetivas. Não há até agora uma denúncia clara, olha, houve uma fraude aqui, pifou o sistema ali, acrescentaram votos ali. O Conselho Nacional Eleitoral prometeu ainda para hoje a publicação de todas as atas, que é a demanda da oposição, mesa por mesa, como é que foi a votação em todo o país, para tentar dirimir essas dúvidas. Então, eu não arrisco a falar que houve fraude ou não, porque isso faz parte da guerra, da disputa interna na Venezuela, a qual alguns países entraram. Os Estados Unidos, por exemplo, não entraram nessa disputa. A nota do Anthony Blinken, do secretário de Estado americano, ele diz que as urnas a eleição deve expressar, ele tem dúvida se a eleição expressa a visão da maioria do povo venezuelano. Mas ele não chega ao ponto do Javier Milei da Argentina, por exemplo, dizer que Maduro, o ditador, roubou as eleições, ou algo assim, quer dizer, muito agressivo. O que está acontecendo na Venezuela é resultado também da aproximação ou afastamento que alguns países têm do governo Maduro. O governo Maduro é um governo, continuidade do governo Chávez, o regime bolivariano, a gente pode assim dizer, está no poder há 25 anos, enfrenta o desgaste natural de qualquer governo não, mas qualquer tendência que está no governo assim há tanto tempo, ainda mais sendo uma terceira eleição do Maduro. Num momento muito difícil, em que o Maduro enfrentou ao longo dessa década não só uma queda histórica do preço do petróleo ali em 2013 até 2015, mas especialmente o PIB venezuelano, o Produto Interno Bruto, teve uma queda de quase 70%. É algo brutal que a gente fica duvidando como é que o país para em pé. Depois disso teve a pandemia, embargo americano, e o governo se aguenta com dificuldades. Tem uma pequena melhora esse ano, mas é uma administração com dificuldades e, claro, muito polêmica. Vou perguntar de outra forma, então, tá bom?
Como é que você avalia a legitimidade do processo eleitoral na Venezuela, sabendo que a CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, uma espécie de TSE, né, nosso aqui no Brasil, ele é presidido por um aliado de Maduro, né? E a oposição contesta aí pelo menos 70% das intenções de votos para ela. Sobre a legitimidade, Maringoni, como é que você avalia, hein? Olha, eu não posso responder objetivamente, eu não quero escapar da sua pergunta, não, porque, em tese, o TSE brasileiro é presidido, não por uma aliada, mas por uma indicada por Lula, que é a ministra Carmen Lúcia. Ela não é uma aliada desse jeito. Lá o Jorge, o presidente do TSE, é um aliado de Maduro. O que há é o seguinte: o chavismo é uma corrente que tem real enraizamento popular na Venezuela. Eu não sei se tem maioria ou não. Eu não sei se essas eleições expressam ou não a maioria do povo venezuelano. Seria leviano da minha parte eu tomar uma posição a partir dessa. É que nem sempre as eleições expressam a maioria do povo. Se eu for olhar para as eleições francesas, que aconteceram agora, no início do mês, agora no dia 7 de julho, quem mais teve votos no país todo foi a extrema-direita, foi a Marine Le Pen. Ela teve 34% dos votos. Se eu usar esse voto, uma pessoa, um voto, voto por todo o país. A regra eleitoral francesa, que é distrital, ela muda esse caráter, ele não é mais um voto proporcional, mas é um voto, cada distrito tem, como se fosse uma série de votos municipais. E aí ela ficou em terceiro pela regra eleitoral. Isso quer dizer que a maioria a ser formada na Assembleia Nacional Francesa não expressa a maioria do povo francês. Agora, você vai me dizer, teve fraude? Não, não teve fraude. É a regra, todos aceitaram a regra. É uma regra que distorce esse sentimento, esse anseio nacional. Sem querer fugir da pergunta, eu acho que o Maduro conduz um governo muito problemático. Muito problemático. E existe uma discrepância de condições, não existe igualdade de condições na disputa interna, no entanto, a disputa, ele diz que vai apresentar as atas. A verdade é que o chavismo realizou 31 eleições em 25 anos. A oposição ganhou algumas. O Maduro faz 1001, usa a máquina do governo, isso é verdade e tal, mas todos os governos, mal ou bem, fazem isso. Eu pego outro exemplo aqui na América Latina. A gente teve eleições há poucos meses em El Salvador. El Salvador elegeu Nayib Bukele pela segunda vez. A Constituição de El Salvador não faculta ao mandatário repetir o mandato, uma reeleição. O que o Bukele fez? Ele, com o poder que tem sobre a Assembleia Legislativa, a Assembleia Nacional, uma ampla maioria, ele mudou a composição da Suprema Corte, o equivalente ao STF de lá. E aí o STF aprovou uma mudança constitucional, a Câmara aprovou e o STF e a Suprema Corte sacramentou que ele poderia concorrer mais uma vez. Ele concorre e tem 85% dos votos, porque ele usou a máquina de todo jeito para se reeleger. Ninguém colocou em dúvida o mandato dele. Então, é preciso ver que essas decisões de simpatia, de reconhecimento ou não, são muito políticas e vão da proximidade ou não que um governo tem do outro. Não é novidade, por exemplo, que o Milei iria bater pesado no Maduro. A novidade é o afastamento relativo que a diplomacia brasileira tem do Maduro. Essa sim, essa é uma novidade nesse pleito, nessa relação internacional. Só para me dar, sem querer me alongar demais, mas é fundamental que um governo eleito tenha reconhecimento internacional, porque isso significa um pacto de convivência. Ou seja, esses países todos vão fazer parte de uma mesma comunidade, seja a comunidade de estados sul-americanos, latino-americanos, seja na ONU, seja onde for. A pior coisa que pode acontecer para um estado é ele se tornar não aceito pelos demais, ele se tornar um pária, porque isso implica isolamento político implica isolamento comercial e implica uma série de dificuldades, embargos e sanções de outro tipo por parte de nações mais fortes. Agora, Maringoni, aproveitando que você falou de outros países, né, queria falar um pouquinho sobre a geopolítica internacional. Países aqui como a Argentina e também o Chile, eles expressaram dúvidas, né, sobre a legitimidade do processo eleitoral. E o governo brasileiro diz que vai acompanhar com atenção, né, o processo de apuração. Como é que esse resultado das eleições pode afetar as relações da Venezuela com os outros países latino-americanos, hein?
Olha só, o Chile e a Argentina não expressaram dúvidas, o Chile e a Argentina rechaçaram o resultado, eles não aceitam o resultado. O Brasil é que expressou dúvidas, eles foram mais, deram um passo além. Quando um governante como o Milei fala fora ditador, você roubou as urnas, ele não está tendo dúvida nenhuma. Agora, isso pode afetar, claro, a América Latina. Sai da pauta algo que estava na agenda dos 2 primeiros governos Lula, que era um processo de integração da América Latina, que começa pelo Mercosul, né, que é um bloco mais ou menos, eu digo mais ou menos porque tem muito problema, consolidado, que ele vem do final do governo Sarney, ele se concretiza no governo Collor, mas outras instâncias, como a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, que abarca todo o continente sul-americano, e a comunidade de estados latino-americanos, que envolve toda a América Latina, do México à Terra do Fogo. Claro que abala pelo seguinte: há 20 anos, no primeiro e segundo governo Lula, havia uma certa proximidade política e ideológica entre governos eleitos naquela fase, que eram os governos do Brasil, naquela época o governo Chaves era muito próximo do governo brasileiro, o governo boliviano, do Evo Morales, do Fernando Lugo no Paraguai, os Kirchner, o Nestor Kirchner na Argentina, e por aí vai. O Chile tinha Michelle Bachelet, eram os governos da concertação, então era muito mais fácil, os governantes meio que falavam a mesma língua. Não posso esquecer do Uruguai, do Tabaré Vázquez, do Mujica. Então, a pauta central era a integração produtiva, a integração na área de conhecimento, troca de conhecimento, mas a integração comercial muito forte também, que se buscava construir com todas as dificuldades inerentes a você resolver pendências de tarifas aduaneiras e políticas de importação e exportação. Agora isso está fora da pauta. O que está na pauta é a fragmentação. Então, o Brasil tem uma orientação, o ex-deputado Zé Dirceu chamou de centro-direita, o Maduro um pouco mais à esquerda, o Gustavo Petro na Colômbia, embora também seja de esquerda, marca um afastamento com o Maduro, o Uruguai com uma direita moderada, a Argentina com uma extrema-direita, enfim, a gente tem uma colcha de retalhos de difícil costura no continente, o que dificulta muito uma repetição do que foram as políticas regionais daqueles anos 2000 a 2010. E a gente vê esse xadrez rapidamente ser montado, né? Porque temos aí também Bolívia, Rússia, Honduras, que reconheceram rapidamente, né, as eleições e a vitória de Maduro. Por exemplo, a questão da China. A questão da China tem uma vertente ideológica, mas o que dá o tom na China é o seguinte: a China é o principal parceiro comercial de quase todos os países da América Latina, de quase todos. Do México à Argentina, tem um ou dois que não tem a China como principal parceiro. Então, aí existe um casamento de interesse. Por exemplo, a China está comprando todo o setor elétrico venezuelano, assim como comprou várias empresas de energia aqui no Brasil, na Argentina. Então, a China não interessa se afastar de ninguém. A Rússia tem outro tipo de proximidade. A Rússia produz fertilizantes. A Rússia é um país petroleiro como a Venezuela, então tem interfaces aí, mas a Rússia acaba acompanhando os países do BRICS, os países do chamado sul do mundo. A Bolívia, pela proximidade política, tem o Irã também, o Catar, tem alguns outros países que reconheceram rapidamente, Cuba, Venezuela, Cuba, Nicarágua também. Então, a questão política se mescla com o interesse comercial, com interesse de intercâmbio de mercadorias. No caso, o Brasil perdeu muito do mercado venezuelano nos anos, aí, na última década, no governo Dilma, no governo Bolsonaro, no governo Temer. Então, ele tem menos hoje interesses objetivos na Venezuela do que há 20 anos. Quais eram os interesses que haviam naquela época? O metrô de Caracas e obras de infraestrutura eram construídas pelas empreiteiras brasileiras. A OAS, a Camargo Correia estavam... Você ia a Caracas naqueles anos, eu ia muito, você trombava com brasileiros que estavam trabalhando, engenheiros, técnicos e tal, que estavam trabalhando nessa revitalização da infraestrutura, numa época em que o preço do petróleo tornou a economia venezuelana muito próspera e o Brasil entrou de maneira muito incisiva, não só exportando frango, exportando
uma série de produtos industrializados, semi-industrializados, mas exportando serviços como serviços de engenharia para obras públicas. Perfeito, perfeito. Queria falar um pouquinho sobre a taxa de participação dos eleitores, né, dos venezuelanos, tanto aqueles que moram na Venezuela quanto aqueles que moram fora. Não há uma descrença no processo eleitoral em relação aos eleitores, a vontade de ir às urnas, a vontade de mudar? Olha, a participação, pelo que eu vi aqui, é 54,8%. Você sabe que ele é alto em relação a historicamente, o que é a Venezuela. Eu fui em algumas eleições na Venezuela, cobri como observador. Eu me lembro que esse sistema eleitoral de voto eletrônico, de voto informatizado na Venezuela, começou no referendo revogatório de 2004. Era um mecanismo que a Constituição faculta que, se um número determinado de eleitores fizer um abaixo-assinado e pedir ao Conselho Nacional Eleitoral para fazer uma eleição para ver se o governo continua ou cai, se estipulou ali em 2004 o grande teste desse sistema. Historicamente, o voto na Venezuela, o comparecimento era de 30%, era baixíssimo. E naquelas eleições, foi assim 38, 39, eu não lembro exatamente, mas foi um pouco acima. As filas, a confusão nas urnas, foi uma coisa impressionante. Eu fui ao interior naquela época, o estado de Zulia, e havia filas que terminaram, votações que terminaram 10, 11 da noite, quando o horário regulamentar é 6 da tarde. Era uma democracia constituída e construída por uma baixa participação. Isso já fazia parte da métrica, dos costumes da democracia venezuelana. É baixo, mas é relativamente, historicamente, é alto, não é baixo isso não, na Venezuela. Agora, se a gente pensar que no Brasil você tem o voto nulo, branco, não comparecimento, que alcança aí 25%, tal, claro, a participação aqui é maior, mas aqui o voto é obrigatório. Não é tão distinto dos Estados Unidos, que oscila entre 60%, 60% e pouco por cento, não mais, isso é recorde nos Estados Unidos. Se a gente pegar as eleições europeias nos países em que não há obrigatoriedade, também não passa de 60%. Então, o grande problema das democracias modernas é o crescente desinteresse da população, não só na Venezuela, em outros países também. Não vou votar em ninguém, é tudo igual, não quero saber disso, esses políticos todo mundo rouba. Esse não é um pensamento só brasileiro, esse é um pensamento universal. E Maringoni, qual é o papel das Forças Armadas na política venezuelana atual? Para a gente entender também como é que elas funcionam lá e comparar com o Brasil também, que é sempre importante. O Chaves, o Chaves era um tenente, era um coronel do Exército, aliás, um coronel paraquedista do Exército, e ele faz toda a carreira dentro do Exército, e quando ele tenta um golpe de Estado em 1992, ele é derrotado, é preso, mas ele faz isso dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas venezuelanas sempre tiveram uma participação grande na vida política, mas a Venezuela e a Colômbia são os dois únicos países da América do Sul em que não viveram o ciclo dos golpes militares dos anos 60, 70 e 80. Não teve uma ditadura lá como no Brasil, na Argentina e no Chile. Havia um regime democrático, muito autoritário, com participação grande dos militares, mas eles não estavam no poder, ou seja, exercendo postos de mando. Quando o Chávez chega, o Exército passa a ter uma participação evidentemente maior. O vice-presidente atual, o Diosdado Cabello, é militar. Ele teve com Chávez naquela tentativa de tomada do poder em 82. Então, eles fortaleceram a participação interna e foram... o golpe que houve na Venezuela em 2002, entre 11 e 13 de abril, foi um golpe abortado por dois fatores. O primeiro fator é que a população saiu às ruas, e saiu mesmo. Eu estive lá um mês depois, a primeira vez que eu fui na Venezuela, e era impressionante a mobilização popular. Mas a outra é que as Forças Armadas se dividiram. O fato do Chávez ser militar fazia com que houvesse uma simbiose entre o poder dele e o poder militar, e não era um poder eleito pelas urnas. Mas quando há o golpe, dentro do Exército, o Exército funciona como um partido político. A direita aderiu ao golpe e os setores nacionalistas, democráticos e tal, ficaram com o Chávez. Esse setor nacionalista democrático estava em especial de coronel, para baixo.
era baixa oficialidade do exército e alta oficialidade estava com a direita. Isso ensejou da parte do Chaves, logo que ele volta do golpe, um afastamento para a reserva dos antigos generais e dos coronéis que assim houve promoções para o alto comando, o que deu uma face chavista para o Exército, que é a principal força, como em todo o país, a Marinha e a Aeronáutica são forças menores. E hoje, essa composição, como não existe mais uma única figura que funda difundir, o verbo fundir, a participação, a legitimidade civil e militar, você tem dois. O vice do Maduro, há anos, é o Diosdado Cabello, que hoje eu não sei que posto ele... Quer dizer, ele deve ter, se não me engano, foi para a reforma, ele era coronel também, se não me engano, mas ele é o homem forte do exército no governo venezuelano. É um governo militar, no sentido dos militares estarem no poder, não tanto quanto no governo Chaves, mas tem militares em postos importantes, mas não é aquela história que os militares estavam no Ministério da Saúde, como no Bolsonaro, aqui, militares mas ele tem um peso militar muito forte, muito forte. Isso é inegável, o governo, não o Maduro sozinho. Aproveitando que você falou em democracia, eu queria te perguntar sobre a implicação desse resultado das eleições para a democracia venezuelana. Não é só porque há eleições que a gente pode falar em democracia ampla, universal e restrita, certo? Claro, você não pode garantir que a democracia tem país. A ditadura brasileira realizava eleições de 2 em 2 anos para prefeitos e para deputados e senadores. Não tinha, e para vereadores, não tinha eleição para presidente da República nem para governadores, e era uma ditadura, claro que não. A Venezuela é uma democracia contida. Ela tem uma participação popular nos organismos de base, nos organismos sindicatos, muito movimento popular organizado, mas existe um peso muito forte do Estado venezuelano também nos movimentos sociais. É difícil a gente aquilatar, a gente não tem, eu gostaria muito que inventasse um aparelhinho assim, um democraciômetro, né? Boa. Que me disse a qualidade da democracia nos países. Existem alguns parâmetros, mas eles sempre são contestados, porque, por exemplo, os Estados Unidos têm uma democracia que funciona de 4 em 4 anos, a eleição do presidente, mas a votação do presidente, de fato, é um colégio eleitoral indireto, como você sabe que faz, né? Uhum. A Hillary Clinton, em 2016, ganhou no voto popular, mas perdeu do Trump no colégio eleitoral. Então, eu acho que a democracia sempre falha. Eu acho que na Venezuela você tem dificuldades de organização da oposição, isso tem, mas a oposição de direita, como ela tem muito recurso, ela recebe de fora, e a Maria Corina Machado era uma ponte de ligação na época do governo Bush com o governo, com a oposição interna, ela tinha recurso. Eu não estou falando isso aqui como um acelerado esquerdista, não. Tem fotos dela, isso é público, ela mesma se colocava como uma articuladora entre o governo americano e a oposição venezuelana. Agora, é uma democracia, tem restrições de participação e tal. Não tem, por exemplo, assim, você não tem uma censura à imprensa, mas você tem dificuldades quando os jornais davam um tom mais de importação de papel. Então, nos Estados Unidos, vocês têm uma sociedade também muito aberta, mas na TV aberta, nas grandes emissoras de televisão, é muito difícil a população ter acesso. Existe uma série de canais alternativos, como aqui também, como o ICL, como outros, em que você tem uma participação muito maior. Mas as big techs, essas grandes empresas de comunicação também são impermeáveis a essa participação popular. Em outras questões, nos sindicatos e tal, existe esse peso do Estado. O que eu vou te dizer? Parece que eu estou falando isso tudo para te enrolar. Não estou te enrolando. Estou dizendo, é uma democracia imperfeita. Agora, a democracia imperfeita, ela é no mundo, né? No mundo, ela é uma democracia imperfeita. Então, como não inventaram o democraciômetro, e como eu acho que essas balizas, você tem que ter eleição de 4 em 4 anos, mas você tem que ter uma tendência à igualdade social, você tem que ter serviços públicos que funcionem, você tem que ter educação pública, você tem que ter liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa e tal. Então, esses parâmetros é que tem que ser avaliados. A Venezuela é um país pobre, é um país... Agora, eu tive, por exemplo, eu fui à Venezuela em 2019, a última vez, um pouco antes da pandemia.
Foi um dos piores anos. Você tinha apagões diretos, diários, o metrô estava um horror, as estações apagadas, eles não cobravam ingresso de metrô e não cobravam gasolina nos postos de gasolina, porque não valia a pena imprimir bilhete do metrô e você vender, porque do ato que você sai da bilheteria e chega lá, o dinheiro já se desvalorizou, era uma coisa alucinante. Então eles abriram as catracas, ficava mais barato, só que não funcionava direito. Você chegava num posto de gasolina, não tinha frentista. Você abastecia seu carro se tivesse gasolina. Então, era a gestão do caos. Não era democrático, isso não é democrático. Mas não tinha gente na rua. Porque o Chaves, uma das coisas que ele fez, ele pegou aqui do Lula e imitou Minha Casa Minha Vida lá. E, num país menor, ele conseguiu quase que zerar o déficit habitacional. Eu fui a vários apartamentos desses apartamentos populares que tomam conta de Caracas. Era o seguinte, eram apartamentos pequenos, de 48 a 64 metros quadrados, que moravam 15 pessoas. Eu moro num bairro de classe média aqui em São Paulo, moro no Tatuapé. Aqui os apartamentos são um pouquinho maiores. Eu vou indo para a Zona Leste, os apartamentos, você sabe, Cidade Tiradentes, moram 10, 15 pessoas. Eu já conheço bem essa realidade aqui em São Paulo, não é totalmente fora do propósito aqui. Mas você não tinha gente morando na rua. Não quero ficar fazendo propaganda. Não tinha gente morando na rua, mas você não tinha eletricidade funcionando o dia inteiro, você tinha mil problemas. Mas essa questão salários eram baixíssimos. Mas o regime não caiu. Não caiu. Você não tem uma repressão explícita. Claro que é um regime que é repressivo, isso não tem dúvida. Eu estive em Caracas em 2011 para fazer a cobertura da Copa América e realmente, assim, eu convivi com os apagões, eu me senti muito insegura andando pelas ruas, todos os estabelecimentos são fechados com grades, assim, é uma situação muito, muito, muito difícil, assim, e eu fui em bairros também chavistas, muitos grafites, né, de Hugo Chávez pelas ruas, pelos muros, acompanhei alguns jogos de beisebol também, mas confesso, Maringoni, me senti muito insegura e paguei, sim, 20 centavos o litro da gasolina em Caracas. Só para a gente finalizar, deixa eu te perguntar como é que a população venezuelana tem recebido o resultado das eleições. A gente viu panelaços, a gente viu manifestações pró, a gente viu contra, mas você acha que a população vai aceitar esse resultado das urnas, independentemente do que aconteça ou da força da comunidade internacional para aferir as eleições? Então, mesmo que eu olhasse pesquisas, eu não conseguiria te responder isso, a não ser se eu tivesse imerso naquela realidade, andando pelas ruas, conversando com gente, que, aliás, é a coisa que eu mais gosto de fazer para me inteirar da realidade. Sim, quando chega num lugar, você tem que fazer o seguinte, perguntar para o local absolutamente tudo, porque é ele que vai passar as melhores e confiáveis informações. Gilberto Maringoni, obrigada, viu, por participar do Em Detalhes aqui conosco. Eu que agradeço, Roberta. Um grande abraço.